educadores, educadoras para o pensar, estudantes, familiares, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Jefferson Godoy, assessor do programa Educar para o Pensar, editora Sofos, aqui de Florianópolis. Trabalho aqui há 15 anos como professor assessor. Já lecionei filosofia com crianças em escolas privadas e escolas públicas aqui da Grande Florianópolis, num determinado tempo. Fui aluno desse programa em meados da década de 90. Isso influenciou muito também, fez muita diferença na minha formação enquanto desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Eu quero dar as boas-vindas também aos 4 nobres colegas professores da Rede Escolas Notre Dame, que hoje estão representando a Escola Notre Dame Ipanema, a Escola Notre Dame Aparecida de Carazinho e a Escola Notre Dame de Brasília. Pessoal, a gentileza, então, que cada professor faça a sua autoapresentação, uma breve autoapresentação, iniciando, então, pelo professor Henrique Charles. Tenha bondade, professor, pode se apresentar. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade, professor. Como o professor já apresentou, meu nome é Henrique Charles, eu trabalho como professor de filosofia do Notre Dame Brasília desde 2017. Sou formado em filosofia e em história, então eu gosto muito de juntar as duas coisas no meu trabalho, as duas disciplinas. Sou especialista de docência do ensino superior e estudante de direito. Outra área também que a filosofia fez uma diferença enorme. E espero que a tarde seja de conhecimento, e que possamos levar um pouco desse conhecimento de uma forma menos rígida, mais flexível, para que tenha acesso a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Henrique, pela sua apresentação. E convido, então, o professor André, que faça a sua autoapresentação. Eu sou o André, sou professor de filosofia também, dou aula no Notre Dame de Ipanema para o ensino médio, também nono ano de ensino médio, além de outras escolas, tanto públicas quanto privadas, também tenho formação em teologia, fiz teologia antes de fazer filosofia, e depois fiz o mestrado e o doutorado em filosofia, e estou aí, ainda como condição, apesar de ter me formado, na condição ainda de um eterno estudante. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês, então, podendo pensar sobre esse tema tão fundamental para o nosso tempo, que é a nossa relação, os aspectos positivos e negativos com a tecnologia, pensar esse homem contemporâneo, esse ser humano do nosso tempo que está muito imerso, submerso, atolado, talvez, nesses bits e bytes da nossa sociedade digital. Enfim, será um prazer estar com vocês aí. Espero que possa ser um bom debate. Por gentileza, Natan. Obrigado, Jefferson. Antes de mais nada, quero saudar os colegas de filosofia da Rede Notre Dame, quero também saudar toda a equipe da editora Sofos, as nossas famílias, os nossos telespectadores, os estudantes também que vão acompanhar esse momento que vamos aqui discutir um pouco mais sobre a questão da tecnologia na nossa vida, Bom, eu sou o professor Natan, sou da Escola Notre Dame, também de Ipanema, trabalho com Fundamental 2, estou há 3 anos na Rede Notre Dame, e espero que esse encontro aqui com os colegas, esse momento de reflexão, sirva bastante para que a gente possa refletir mais sobre a nossa sociedade, os valores e principalmente sobre o uso da tecnologia. Ao professor, vice-diretor André, fazer sua autoapresentação. Olá a todos, olá colegas de pensar. Eu sou o professor André, trabalho na Escola Notre Dame Aparecida de Carazinho, trabalhei em outras escolas também da rede de educação Notre Dame, e é um prazer a gente estar podendo contribuir nesse processo de reflexão, já que eu faço parte desse processo de educação para o pensar e da filosofia para crianças desde 97. É uma caminhada aí que a gente apoia muito, porque a gente vê o quão importante é para as nossas crianças hoje a gente conseguir abrir os olhos dessa juventude para a realidade que elas vivem, sem estar apenas associadas
essa poluição de ideias, e eu chamo poluição porque muitas vezes a gente não consegue mais processar tudo que vem para nós, e a gente acaba ficando refém de várias coisas se eu não consigo processá-las, refleti-las e principalmente produzir novos conhecimentos para a sociedade. E a filosofia, ainda bem, nos ajuda a fazer isso. E essa parceria bonita que a Rede tem com a editora Sophos, né? Esse programa excelente que ajuda as crianças a buscar enxergar o mundo de maneira diferente. É com grata satisfação que nós, do programa Educar para o Pensar, queremos dar as boas-vindas, né, a cada uma que está nos acompanhando hoje aqui nesse nosso programa, né, através do nosso canal no YouTube. Você pode participar também dessa nossa live através do chat. Deixe já aí o seu nome, o nome da sua escola que você representa, né, que você está aí nos assistindo, e coloque aí também qual a disciplina que você trabalha, quais são os temas. Vamos provocar algumas reflexões aqui durante as nossas aulas também, que a nossa equipe de assessores depois vão estar respondendo você aí também no chat, tá ok? Então, estamos iniciando o segundo episódio do programa Café com Ideias, Fazer Filosófico ND. Este programa é uma parceria entre o Centro de Educação para o Pensar, editora Sophos, e as escolas da rede Notre Dame de Educação. Esse projeto tem como objetivo, além do estreitamento entre essas três instituições, a colaboração para a reflexão daqueles que nos acompanham com temas pujantes para a vivência em sociedade. Nosso primeiro episódio, que você pode encontrar aqui na nossa playlist, teve como tema central Conhece-te a ti mesmo. Vale a pena conferir. Este segundo episódio terá como tema de discussão Existência e o estilo de vida do homem contemporâneo, impactos positivos e negativos da filosofia. No quarto capítulo do livro do terceiro aninho, lá do ensino fundamental das crianças menores, que tem o título A Pequena Grande Marília, que muitos dos professores que estão aqui já conhecem, né? Lá no quarto capítulo tem como tema o cometa. Este livro pertence à coleção Inicial Mudança, da editora Sophos. Acontece, então, um diálogo entre a pequena Marília, uma real menina que nasceu com nanismo. Marília hoje é uma cidadã porto-alegrense, né? E Marília conversa com o cometa alaranjado e a estrelinha. Nesse diálogo, nessa conversa, eles falam sobre a questão dos desenvolvimentos tecnológicos, né, das invenções humanas e também sobre o desequilíbrio no comportamento humano. Que na forma de ver desses três personagens, né, é necessário evoluir a forma e compreensão e aceitação dos seres humanos por sua própria espécie. Realmente, vivemos num mundo totalmente evoluído em termos tecnológicos. No entanto, precisamos ainda nos educar para pensar sobre o desenvolvimento da leitura de mundo, o autoconhecimento, a investigação comprometida, o conhecimento e aproximação do outro, e principalmente o diálogo sem imposição de verdades absolutas. Habilidades filosóficas que nos remetem para ações sociais da solidariedade, de cuidado, de generosidade, honestidade, lealdade, integridade, de respeito, esperança e ética. Competências que nos tornarão mais equilibrados, virtuosos, consequentemente mais humanos. Para iniciar esta primeira fase do programa, eu vou convidar então o professor Henrique, do Colégio Notre Dame Brasília, para apresentar o tema Análise da Alegoria da Caverna de Platão e as Redes Sociais. Professor Henrique, por gentileza. Obrigado, professor. Eu acredito, né, que na escolha do subtema, eu achei que foi muito pertinente, devido que as redes sociais, o uso da tecnologia, é óbvio que nos traz diariamente, né,
inúmeras possibilidades positivas. Estamos passando por uma condição pandêmica, né, onde até a própria comunicação com os familiares, ela teve essa vantagem das redes sociais, da tecnologia. Agora, até qual ponto essas tecnologias podem nos levar, fazendo analogia a Platão, para dentro da caverna? Quanto mais a gente se insere, ou assim, eu imerge no mundo das redes sociais, a gente, pelo menos é o que eu observo, começa a criar um mundo das sombras, das ilusões, onde há uma dificuldade, né, do mundo real e o mundo da internet, o mundo das redes sociais. E a capacidade de discernimento, que seria esse sair da caverna, ela cada vez está sendo mais comprometida como o professor, o André, né, falou anteriormente, a questão da poluição, de tanta informação que chega, que é jogada nas redes sociais, e que eles não estão conseguindo produzir um conhecimento com esse tanto de informação, né? E será que a gente não está criando uma nova caverna aí, onde a gente vive por sombras, vive por cliques, vive literalmente, me perdoem, mas eu acho tanto quanto a gente abandonar nossa característica humana, claro, faz parte a tecnologia, a gente tem que se adequar a ela, não é demonizando a coisa. Né? Mas a nossa grande característica, e voltando em Aristóteles, né, dos zoopolíticos, a gente está perdendo essa característica, a gente não consegue mais ter um contato, uma conversa com o próximo. É a geração da lacração, onde eu não consigo ter um argumento, uma contraposição de um argumento, sem que haja esse termo, né, de lacrar, que conforme um estudante que eu perguntei, o termo, eu falei, eu quero saber o que é lacrar. Não, professor, é quando há uma discussão, um debate, e o seu argumento faz com que o outro se cale. Falei, nossa, é isso que significa? Aí eu falo, então isso não serve para a gente. Como? Se o conhecimento ele é construído. Essa questão de lacrar que as redes sociais fazem é literalmente barrar, nos impedir, né, de construir as ideias. Eu não preciso me prender só a Platão, né, se nós falarmos da razão pública kantiana, né, daquela construção. A gente precisa dessa crítica. Né? E nas redes sociais, essa crítica ela tá se tornando ou algo demasiado político, né, que nos coloca numa falsa dicotomia, onde ou eu defendo X, ou eu defendo Y, ou eu não sou mais nada. Visto por X, eu sou Y. Visto por Y, eu sou X. E a gente, a meu ver, é como se nós descêssemos da caverna voluntariamente, e ao invés das sombras, né, que são projetadas, a gente teria as sombras, sei lá, do passarinho, daquele Fzinho. Então, na segunda-feira agora que houve aquela queda, e detalhe, pensando na parte econômica também, como é que 6 horas sem redes sociais uma pessoa pede 6 bi, o PIB de um país, né? E como o impacto nas nossas crianças. Eu, no 6º ano, eu até comentei com os colegas antes do início da gravação, e por favor, hein, na hora que eu estiver extrapolando, faz um joinha aí para mim, tá, professor Godoy? Que o senhor conhece, como da área de filosofia, o senhor sabe que se deixar aqui, a gente vai, perdão, é quase igual o Fidel Castro, né? Foi mais de 48 horas de discurso, né? Eu não iria o senhor tem 8 minutos, professor, para desenvolver essa primeira parte da ideia, tá? Não, tudo bem. Obrigado. Então, em contato com um aluno no 6º ano, ele me procurou e falou, professor, o senhor viu? Para mim, o mundo parou, isso na terça, né? Eu falei, mas por quê? Não, eu fiquei entediado, eu fiquei sem ter o que fazer. Eu perguntei, você não pegou um livro? Eu já li todos. Tudo bem. Você não foi conversar com um colega, não foi jogar bola, fazer alguma coisa? Não, professor, eu queria atualizar, eu queria ver o TikTok, porque eu tenho não sei quantos seguidores. Eu tenho redes sociais, óbvio, né? Eu preciso delas para trabalhar também, isso faz parte. Em uma delas, não preciso citar nomes, eu tenho 500 pessoas que estão juntos.
Aí aparece a palavra amigo. Eu olho assim e falo, eu não consigo na minha vida construir uma amizade, uma relação próxima com 500 pessoas. Isso é impossível. Eu sou professor, trabalho, tenho 1.000 alunos atualmente. Não é uma relação próxima de amigo. Claro, proteção, né, a forma de ágape ali, que seja, do amor do ágape, né, mas não é a filia aristotélica. Não é. Né? Então, eu encerro essa primeira parte aqui com essa reflexão de que, a meu ver, não que ela seja, não demonizando, mas o uso contínuo, né, prolongado, exagerado, estão trazendo, não sei se os senhores corrigiram provas manuscritas há pouco, né? Eu tive que chamar a atenção de, eu não quero linguagem de WhatsApp na minha prova escrita, pelo amor de Deus. Foi estranho a volta, né? Então, são alguns efeitos, né? Obrigado pela oportunidade. Me perdoe se eu alonguei demais. Muito obrigado, professor. E, claro, primeiramente é uma provocação, né? Nós teremos outras ideias também que completarão, né, a sua provocação filosófica, né? Professor André Binsfeld, né, vice-diretor, né, Colégio Notre Dame, Aparecida, ele vai nos presentear aí também com a sua reflexão, né? Está contigo, professor, a fronteira entre o homem e a máquina, as implicações da falta de humanidade nas relações virtuais. Por gentileza. Obrigado, professor Jefferson. Eu quero iniciar minha provocação aqui, continuando o gancho da provocação do professor Henrique, né? Porque, como tu bem disseste, professor Jefferson, é uma provocação muito atual, né? Porque realmente nós estamos dentro da caverna, né? E não estamos querendo sair da caverna. A gente quer ficar lá dentro. Só que eu quero aqui provocar porque me parece que nessa história de estar dentro dessa caverna, a gente tá não entendendo que a caverna, ou eu vou chamar agora de máquina, que é o título da minha provocação, né? Que essas máquinas que estão à nossa frente, elas são máquinas, não são pessoas. E aí eu quero dizer assim aqui, o que separa as máquinas das pessoas, né? Os computadores, os telefones, as redes sociais, o que nos separa disso, né? E essa pergunta me indagou muito profundamente, porque muitas vezes a gente não consegue mais entender que nós não estamos falando, quando a gente está na frente de um computador, do celular, dentro de uma rede social, nós não estamos falando para as máquinas, nós estamos falando para pessoas, para seres humanos. Essa é a grande questão. E eu quero dizer assim, ó, que, na verdade, o que nos separa homens e máquinas é a inteligência. Né? O que nos separa é a inteligência. Porque homens têm inteligência. Seres humanos são inteligentes. Máquinas não. O que é inteligência, então? Inteligência é nada mais, nada menos do que aquilo que os latinos definiram como intellectus, né? Duas palavrinhas, né? O inter e o lectus, né? Ou seja, é a escolha entre coisas. O que nos faz ser inteligentes é a capacidade de escolher. E o ato de escolher, ele implica duas percepções importantes que a filosofia sempre se preocupa, que é a dimensão política do ato de escolher e a dimensão ética disso. Quando você está produzindo inteligência, se é assim que a gente dá para dizer, produzir, porque na verdade é o que a gente faz, o ato de escolher é produzir, ao escolher eu produzo uma decisão, eu estou colocando duas dimensões importantes. A primeira é a dimensão política, que é o ato de que toda vez que a gente escolhe, a gente toma partido. A gente não é neutro, a gente toma partido. Ah, mas eu não quero escolher. Ao não querer escolher, eu escolhi. É escolha. Então, escolher é um ato de decisão, de tomada política. E ela precisa de um ato inteligente.
Mas isso envolve uma percepção fundamental de liberdade. Só que a grande questão que talvez a gente coloque nas redes sociais hoje, que a gente vê por aí, é que, na verdade, as pessoas confundem o complexo conceito de liberdade, tão discutido ao longo desses 4.000 anos de humanidade e 2.500 anos de filosofia com mais intensidade, que a gente discute o que é de fato liberdade. E a gente aniquila nas redes sociais, no www aí, a gente aniquila o processo de liberdade. Nós não conseguimos entender que a gente é livre não porque a gente pode fazer o que quiser, mas, como dizem alguns filósofos por aí, nós somos presos ao processo de liberdade. Nós estamos trancafiados à liberdade. Por quê? Porque a nós sobrou o processo de escolha. E o processo de escolha é tomada de decisão. Se é tomada de decisão, é isso. Mas aí que mora a grande questão. Nós não tomamos decisão porque a gente quer tomar decisão, porque a gente precisa. E ao tomar decisão, eu não posso ser meramente um opinativo na decisão. Eu tenho que saber que decisão eu estou tomando. Qual é a decisão que eu estou tomando? Qual é a decisão que eu estou tomando nesse momento? E aí a gente precisa entender que eu não posso ter mera opinião. E aí eu tenho que construir a inteligência da minha escolha. Não simplesmente achar que eu posso dizer qualquer coisa porque a opinião é importante. Eu sempre digo, opinião, e não sou só eu, né? Ditado popular, opinião, se fosse bom, ninguém dava. Fazia livro e vendia, né? Dava dinheiro, pelo menos, pagava as contas, né? Não, eu preciso passar pelo processo de que a opinião é o primeiro passo do processo intelectual. Eu começo com uma mera opinião, mas eu tenho que consolidar isso. E talvez nas redes sociais hoje nos falte isso. E essa questão, ela passa pela segunda dimensão, que é a dimensão ética do processo atual. Porque como a gente talvez, e essa é uma suposição que eu faço, é um questionamento que eu faço, se eu não sei que do outro lado mora uma pessoa, né? Do outro lado da telinha ali, nós não estamos conversando com a máquina está ali inerte. Porque a máquina, a única coisa que está fazendo não é tomar decisões. A máquina está fazendo cálculos. Ela só faz cálculo. E esse cálculo ele é programado por uma pessoa. E quando eu estou me dirigindo à telinha, eu não estou me dirigindo à máquina, eu estou me dirigindo a pessoas. E aí eu preciso, dentro dessa questão da dimensão ética, um processo de empatia. A empatia é o fundamento básico dessas relações de humanidade que estão ali. Então, quando eu digo e quando eu apresento essa ideia desse processo de entender a dimensão humana e a dimensão da máquina e as implicações que essa relação traz e se apresentam por aí, eu tô querendo forçar a ideia de que a gente possa entender que nas relações humanas que se estabelecem nas redes sociais, nas relações nas relações virtuais, eu estou estabelecendo uma relação humana. E aí eu preciso de humanidade. Eu estou precisando de humanidade. E essa humanidade ela se constrói quando eu me dou conta da dimensão política e da dimensão ética. Por isso a gente não pode reduzir o ser humano a uma máquina pensante. Pelo contrário, né? Eu preciso entender ele como um ser consciente e um ser de intenção. Ter intenções não é problema, porque todo mundo tem intenções. O problema é entender as intenções. E quando eu entendo isso, eu consigo tranquilamente também ser tolerante à ideia do outro. Ele não precisa pensar igual a mim. Ele não precisa ser igual a mim. Mas eu não preciso, por isso, ser seu inimigo, ser seu adversário, ser seu e construir aí uma batalha.
Eu preciso construir isso de uma forma bem clara. E é por isso que eu acho que a grande questão que a gente precisa é construir uma consciência de mundo. Mundo de si e o mundo dos outros. É conseguir construir a necessidade de empatia, de cooperação, o que leva ao desenvolvimento, né? Porque individualismo leva à estagnação. É só na cooperação com os outros que a gente se desenvolve. E foi assim a história da humanidade, né, professor Henrique, professor de História? Se nós não cooperássemos, nós estaríamos ainda nas cavernas? Com certeza. Então, essa é uma questão importante. Dizer que toda liberdade imputa responsabilidade, exige liberdade, exige responsabilidade. E quem quer escolher precisa ser responsabilidade de suas escolhas, mesmo que essa escolha é não se posicionar. Então eu queria, com essa provocação, começar a fazer a gente entender que as redes sociais, elas são elementos que são ferramentas de entremeio a seres humanos, e não são o mundo, a caverna, como bem dito pelo professor Henrique. Depois voltamos. Isso aí. Obrigado, professor André. É uma provocação muito bacana. Eu vou convidar o professor Natan Oliveira para apresentar o tema A Tecnologia e as Implicações Éticas. Aí, professor Natan, por gentileza. Muito obrigado, Jefferson. Na verdade, eu gostaria de começar essa nossa discussão, essa nossa reflexão, né, com duas perguntas, talvez assim, para que a gente pudesse refletir internamente sobre a questão da tecnologia na nossa vida, né? Na verdade, essas duas perguntas, elas, como professor de filosofia e também de história, elas me causam assim um pouco uma certa preocupação, porque a gente precisa saber qual é o papel da tecnologia nas nossas vidas, né? E se a gente parar um pouco para refletir, né, nessa questão que eu vou acabar vou fazer para vocês, né? Na verdade, que ela sirva, assim, na verdade, de um meio, de um instrumento para que a gente também possa pensar a sociedade. Por isso que eu fiz questão de colocar esse título, A Tecnologia e as Implicações Éticas. Qual o tempo que a gente gasta, por exemplo, usando tecnologia no nosso dia a dia? Quais ferramentas que a gente usa mais assim no nosso dia a dia? Até os nossos celulares agora eles estão com essa funcionalidade, né? Elas mostram para você quanto você usa de aplicativo. Eu uso mais esse, né? E a gente, na verdade, não sabe nem responder para a pessoa quais são os aplicativos, quais são as tecnologias que a gente mais usa. Isso é um pouco difícil até de responder, porque essa implicação, né, essas tecnologias, na verdade, elas estão muito inseridas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, talvez porque a gente não perceba tanto. E aí, claro que a gente usa o tempo todo dessas tecnologias e a gente também acaba facilitando a nossa vida, né? Ninguém hoje mais enfrenta uma fila de banco para pagar uma conta. Usa um aplicativo que vai ali, você no conforto da sua casa, você acaba pagando a sua conta. Ninguém mais hoje em dia liga para um ponto de táxi para pedir um carro para te levar para algum lugar. Né? A gente está imerso dentro desse mundo da tecnologia. Mas é claro que todas essas facilidades, né, elas também causam um certo impacto na nossa vida. E quais são esses impactos que causam na nossa vida? Como que a gente pode perceber esses impactos? Talvez a gente esteja com essa venda nos olhos e a gente não perceba esses impactos na nossa vida. Claro que a gente vai perceber isso quando a gente parar de usar. A gente vai perceber o impacto que isso vai causar. E um dos exemplos, assim, que já até foi citado aqui pelos professores, é a pane que deu nessas redes sociais nos últimos dias, né? Para alguns especialistas, eu estava lendo algumas reportagens, e alguns especialistas em tecnologia disseram que essa queda nas redes sociais ela foi associada ao 11 de setembro. Olha que coisa absurda, né? Associar a queda de redes sociais ao 11 de setembro, onde morreram muitas pessoas, né? Só que também isso acabou causando impacto na vida de muita gente. Algumas empresas deixaram de trabalhar porque não estavam recebendo pedidos,
né? Isso está assim, espalhado pelas redes, né? Se você procurar lá, facilmente você vai achar alguma empresa que ficou prejudicada por conta dos serviços das redes sociais, né? Que paralisaram. E é claro que isso também causou um certo burburinho na nossa vida pessoal. A gente deixou de se comunicar com outras pessoas, né, entrar em contato com outras, e até mesmo a ansiedade que muitos jovens, adultos também, né, não estão longe disso, sentiram ao ver as redes sociais paralisarem, né? Então a gente precisa repensar qual o papel dessa tecnologia, da tecnologia na nossa vida. O Aristóteles, nas obras sobre ética, ele disse que o ser humano era um animal político. Político por quê? Porque ele é um ser sociável, né? Ele precisa do outro para viver, né? É através do outro que a gente aprende desenvolve, claro, habilidades, a gente aprende a estar com o outro, a respeitar o outro, estabelece vínculos, né? Foi por isso que ele disse que é necessário esse contato com o outro. Mas também é necessário que a gente estabeleça limites. Por que a gente tem regras na sociedade? Será que é para limitar a nossa ação? Ou será que é para respeitar o nosso próximo? É claro que quando ele fala de regras, é para que a gente não passe por cima do outro. Respeite a liberdade do meu próximo, para que a gente possa conviver em um mundo cada vez melhor. Então, e eu percebo assim que na pandemia, né, claro que estamos na pandemia ainda, mas durante aquele período que a gente ficou em isolamento, algumas reportagens disseram que 53%, claro, algumas pesquisas, disseram que 53% dos brasileiros, eles acreditam que a saúde mental piorou durante o período do isolamento, desse período que nós passamos pelo isolamento. Claro que o medo, as mortes causadas pela pandemia, e ainda mais o isolamento, né? O distanciamento de pessoas que a gente gosta, né? Se a gente sair aos finais de semana para comer no restaurante, para encontrar os amigos, isso causou um certo impacto na nossa vida. E aí a gente poderia refletir, será que as redes sociais, a internet, a tecnologia, elas substituem esse contato? Será que Aristóteles está de todo errado? Eu acho que não, né? Acho que a pandemia mostrou um pouquinho para a gente que isso é insubstituível, esse contato com o próximo. E é isso que mais me preocupa no momento. A gente, às vezes, troca o contato, né, no dia comum, assim, um dia comum, a gente troca esse contato de pessoas, né? A gente troca o nosso encontro com os amigos, às vezes, por uma tecnologia. Eu prefiro ficar em casa jogando, eu prefiro ver lá a minha série na plataforma. Então, será que isso substitui? Acho que não devemos substituir, né? E veja que essa reflexão, ela já é antiga, ela não é de hoje. Claro que hoje ficou mais acentuada. Nos anos 2000, no início dos anos 2000, eu lembro que tinha uma frase que era mais ou menos assim: a internet é a terra sem lei. Por que a gente falava isso, né? Por que as pessoas diziam isso da internet, né, do mundo virtual? Porque as pessoas faziam de tudo nesse ambiente. Mas qual era o intuito, então? Mostrar que na rede você podia fazer de tudo. E aí você tinha, por exemplo, crimes, né? O bullying, a violação de dados, o uso de imagens de maneira inadequada, né? Ou seja, a gente passava por cima de todas as regras, né? A gente não pensava no próximo, né? E a gente também não ligava muito para essa coisa do contato com o próximo, né? Isso é uma coisa que até a gente, quando paramos agora durante o período da pandemia, que a gente foi refletir essa importância do próximo na nossa vida. Eu lembro que, sobre 2 fatos, né? O primeiro que, alguns anos atrás, foi criada uma página, na verdade foi uma pessoa que criou um personagem fictício na internet, numa rede social, que foi um estouro, assim, porque era, além de, claro, era humorístico, mas, ao mesmo tempo, era um pouco triste, porque essa pessoa utilizou uma imagem, né? Utilizou a foto de uma pessoa real para fazer esse personagem. Claro que, assim, a pessoa que estava por trás dessa página, né, estava achando que estava ajudando muita gente, né, sorrir, talvez fazer a vida um pouco mais assim, leve, mas por trás de toda essa situação existia uma pessoa real que estava passando por problemas
de ordem psicológica. A pessoa já não conseguia mais sair de casa, a pessoa estava passando por transtornos, pegou pânico, né, de sair à rua e ser reconhecida como um personagem fictício. E, assim, esse é um dos exemplos que nós temos de como usar a rede de maneira inadequada. Se a gente não refletir sobre esse tema da ética nas redes, a gente pode acabar prejudicando uma pessoa, sem saber, às vezes, né? Então, a gente precisa, na verdade, repensar isso. Não distante disso, muitas leis foram feitas também ao longo dos anos, né? Que vão ali nos ensinar a respeitar o espaço do outro, a não violar, por exemplo, os dados das pessoas, né? E muito menos usar a pessoa como uma forma de escárnio, né? Como foi feito nessa página dessa rede aí, social. Então, gente, é necessário a gente refletir sobre o tema da ética nas redes sociais, né? Os nossos estudantes aqui da Rede Notre Dame têm a oportunidade de refletir um pouco mais sobre esse tema, né? Saber a importância, quais são os impactos que isso causa na nossa vida, né? Espero que com essa reflexão a gente possa também pensar qual é o meu papel nas redes, aonde é que estão os limites das pessoas na rede, né? E volto a perguntar, qual é o papel da tecnologia na minha vida? Né? Essa é uma grande pergunta. Muito bem, professor Natan, obrigado pela tua reflexão também. E para nós encerrarmos essa rodada, eu vou convidar, então, o professor André Decotelli, não sei se está correto a pronúncia, né? Para, então, encerrar essa rodada de apresentações de temas. Ele vai trazer um tema muito interessante aqui, a psicopolítica, né? De Byung-Chul Han, o uso das redes sociais. Professor André, por gentileza. Olá, mais uma vez agradeço por estar aqui com vocês nessa mesa tão interessante e repleta de ideias filosóficas que podem nos trazer luz nesse momento que me parece ser um momento de escuridão, apesar de toda a energia, né, de toda a luminosidade que a internet, que a tecnologia parece nos trazer. Achei a metáfora, né, do Henrique muito interessante, né, pensar o contrário da alegoria da caverna, né, no movimento de ir para a caverna. E uma coisa que eu achei interessante é que lá na alegoria da caverna existe todo um contraste entre a luz e a escuridão, e quem está na escuridão, quando sai da caverna, não consegue ver o mundo externo, né? Platão deixa isso bem claro, sente inclusive dor. E quem volta da luz, né, para dentro da caverna também não consegue mais ver a escuridão, porque ele já se habituou à luz. Me parece ser uma metáfora muito interessante, muito pertinente para a gente entender também essa dificuldade que a gente também tem, mas, acima de tudo, os mais jovens, de se adaptarem ao mundo fora, né, da tecnologia, como a gente viu, e já dito aqui, nessa semana específica que tivemos aí essa queda, né? Foi realmente foram horas, 5 horas, se não me engano, 6 horas, que parecem que mexeram muito com a estrutura do mundo e demonstraram quanto a gente está com problemas, né? E pensando nisso, eu queria rapidamente trazer uma provocação a partir de um filósofo que me parece ser um dos filósofos contemporâneos mais interessantes nessa temática da tecnologia, né? Acima de tudo, a temática a partir do neoliberalismo, do uso da tecnologia como dominação. Esse filósofo é o Byung-Chul Han, estou com um livrinho dele aqui, não sei se está dando para ler, mas só porque o nome dele é difícil, ele é um filósofo coreano, e para alguém que talvez se interesse depois para procurar. Ele tem alguns livrinhos interessantes, também separei outros 2 aqui, não estou ganhando nada com isso, são livros da editora Vozes e editora, essa aqui é uma editora com um nome diferente, que eu não lembro, se chama Aine, que é o Psicopolítica. Enfim, e o Byung-Chul Han tem essa teoria, que é uma teoria aparentemente complexa, mas eu quero tentar simplificá-la ao máximo aqui, que é a teoria da psicopolítica. O que seria a psicopolítica? É um tempo em que vivemos, em que, mais do que aquela biopolítica, para quem está familiarizado com a filosofia do Foucault, é uma sociedade na qual ainda vivemos, segundo, né, o pensamento do Foucault e de outros, em que há um controle, uma dominação na qual a gente não percebe, da qual a gente, né, está inserida, na qual a gente está inserida e da qual a gente não percebe, uma dominação sutil, um poder sutil que parece que é invisível, mas, como diz o Foucault, quanto mais invisível é um poder, mais poderoso ele parece ser, né? Aqueles poderes menos
mais visíveis parecem ser menos poderosos, né? Agora, aqueles poderes que nos controlam e a gente nem sequer os percebe, parecem ser, então, os mais poderosos. E aí, nesse sentido, o Byung-Chul Han vai falar muito dessa psicopolítica, que seria uma dominação da mente, da psique. E a tecnologia, em especial as redes sociais, que é o recorte que eu quero dar aqui rapidamente, elas operam muito nessa lógica de uma dominação da mente, de uma dominação, né, da psique, do aparelho psíquico, né, esse poder que controla a nossa chamada subjetividade. E o Byung-Chul Han, aqui nesse livrinho, eu queria ler uma breve citação dele, e que ele fala sobre um poder inteligente, que é esse poder também chamado de Big Data, né, que é essa grande rede social, esse grande algoritmo, esse grande banco de dados, né, que o Zuckerberg ou outros ali controlam. E ele diz assim, o Byung-Chul Han, com aparência liberal e afável, que estimula e seduz, o poder inteligente, que é esse Big Data, né, é mais efetivo do que qualquer um que ordene, ameace e prescreva. E aqui está o ponto. O curtir é seu signo. Enquanto consumimos e comunicamos, ou melhor, enquanto clicamos curtir, nos submetemos ao contexto de dominação. Então, para o Byung-Chul Han, o processo de curtir, que é o que a gente faz o tempo todo nas redes sociais, curta esse vídeo, curta esse canal, curta essa postagem, arraste para cima. E essa atividade do curtir é um sinal, é um processo de autodisciplina e de entrega das nossas informações, dos nossos dados, daquilo que a gente é, a esse poder inteligente, que vai, então, controlar a nossa mente, produzindo novos desejos a partir daquele desejo prévio que eu já informei a ele, a partir daquela informação prévia, né? Ou seja, esse poder inteligente ele vai nos cooptando e a gente, então, acaba desejando coisas que, no fundo, não são nossas, mas sim produzidas por esse poder inteligente. Para dar um exemplo aqui meio trágico, todos nós sabemos que o celular, ele ouve o que a gente fala, não só a Alexa ou outros, né? O celular também ouve. Então, se a gente está conversando numa roda sobre, sei lá, bananas, estou vendo aqui bananas em cima da minha mesa, ele vai começar a oferecer para a gente propaganda de bananas. E outro dia eu estava na rua, saí de casa com uma camisa de uma marca específica, né? Uma camisa Polo e tal. E aí, não falei nada dessa camisa, nem dessa marca, saí de casa, fui trabalhar, dar aula, voltei para casa, tomei banho, tirei a camisa e tal. E, para minha surpresa, quando eu fui iniciar o meu acesso às redes sociais, começou a aparecer propaganda daquela camisa para mim. E aí eu falei, peraí, que dominação é essa desse Big Data, dessa rede, né? Que sabe uma coisa que eu estou vestindo que aparentemente eu não falei, nem ninguém falou, eu nem tirei foto. E aí? Até onde vai esse controle? Realmente me assusta. Eu não sei responder, se alguém souber aqui a resposta, depois me diga, mas já aconteceram outras situações muito parecidas com essa. E é onde eu quero chegar, né? A gente não percebe que a rede social, nessa lógica de colher informações, né, da gente, ela acaba produzindo os nossos desejos, né, em seguida. Ela produz aquilo que a gente é e ela vai produzindo a nossa subjetividade. E acaba que a gente vai sendo enredado numa lógica única de ser, né, num padrão de sociedade, num padrão de gosto, num padrão de agir, e a gente acaba, então, sendo submetido a um padrão único de sociedade, que então não consegue ver a vida de outra forma, né? E sem perceber, a gente se torna um produto. Tem um documentário que eu quero indicar aqui, um filme documentário que tem tudo a ver com esse tema, tem tudo a ver, inclusive, com o pensamento do Byung-Chul Han, que é um documentário chamado O Dilema das Redes. Aliás, é um documentário fundamental para o nosso tempo, aconselho a todas e todos que estão assistindo a gente, assim que terminem aqui, e vão lá, acho que, se não me engano, está numa plataforma aí na Netflix, né? O que fala o Dilema das Redes, né? Fala sobre o processo da rede social, do algoritmo, do Big Data, né, dessa psicopolítica, então, segundo o Byung-Chul Han, de dominação sobre nós. E aí tem uma frase desse filme que me marcou muito, e eu até uso ela também em sala de aula, que é a frase: se você não paga por um serviço, por um produto, você é o produto. E nós não pagamos para usar a rede social, mas se a gente não paga, então quem paga? Alguém que paga para me consumir. Eu sou o produto. E cada curtida que eu dou, cada informação que eu dou para a rede social, porque quando eu curto um padrão de gosto. E aquilo vai criando um grande algoritmo, um grande Big Data, né? O Big Data é um grande banco de dados, que vai dando informação sobre a gente. E a gente acaba, então, sem perceber, sendo, então, adestrado.
domesticado, docilizado. Palavras difíceis, mas que aparentemente significam uma coisa básica. A gente acaba sendo moldado, produzido. O que a gente na verdade, a gente tem muito menos da nossa liberdade, muito mais desse sistema. E aí, para terminar, eu me pergunto, que mundo é esse que a gente está produzindo a partir desse Big Data? Né? É a gente que usa a rede social ou é ela que usa a gente? É a gente que usa a tecnologia ou é ela que usa a gente? A gente tem domínio ainda sobre isso? Ou, como disse meu colega André, a gente acaba se tornando máquina, né? E uma máquina que tem um uso e um desuso, tem uma operação, né, que é quase que um meio para uma outra coisa e nunca chega lá, né? A rede social ela produz uma promessa de felicidade que ela nunca executa de fato, que ela nunca completa, que ela nunca permite a gente satisfazer, porque a gente sempre tem que estar faltando alguma coisa, eu sempre tenho que seguir alguém que eu ainda não sigo, curtir algo que eu ainda não curti, ver uma informação que eu ainda não vi e nunca estar satisfeito, né? Usar a rede social é sempre um processo, para finalizar aqui, que leva a gente ao cansaço, que aí é essa obrinha aqui do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, aliás, eu aconselho também todos a lerem, que vai falar muito sobre isso. A gente está sempre cansado por quê? E quando a gente quer descansar, o que a gente faz? Vamos para a rede social. E aí, na rede social você só fica cansado, porque você está sempre sendo levado a curtir uma coisa que você ainda não curtiu, a ver uma informação que você ainda não viu, a arrastar para cima, a perceber uma falta de algo que você ainda não tem, né? Ou seja, a gente não relaxa. Cansa muito mais e, inevitavelmente, estamos sempre todos muito cansados, né? Acho que é uma preocupação que a gente tem e que eu tenho muito sobre o uso desenfreado da rede social, sem demonizar ou, né, uma visão mais aí maniqueísta, né? Claro que ela serve para muitas coisas muito boas, mas a gente tem que tomar cuidado para não usar esse mecanismo para além daquilo que ele pode oferecer no sentido positivo, sem, né, abrir mão da nossa liberdade, da nossa autenticidade, da nossa capacidade humana, como disse meu colega André também, de pensar, né, de sermos seres que pensam, portanto, escolhem e podem desligar o telefone, parar de usar. Enfim, passei um pouquinho do tempo aí, mas era isso que eu queria falar. Até daqui a pouco. Professor André, muito obrigado. Mas que reflexão que vocês trouxeram para nós aqui. É um presente. É um presente. Que bom que vai ficar, né, gravado e as pessoas vão ter essa oportunidade de ver e rever, né, essa reflexão que nós trouxemos aqui para todos, né? E nós passamos ao último momento, né? Que agora nós temos 3 minutinhos para cada professor para fazer a conclusão da sua reflexão, deixar uma mensagem, né, para os nossos espectadores. E já que está tão quentinha essa reflexão, professor André, né, foi o último que falou agora, faça a sua conclusão e nos presenteie, então, com a sua conclusão do seu pensamento. 3 minutinhos, por gentileza. Pronto, então. Eu tenho de beber uma água aqui, né? O Byung-Chul Han, então, diante desse cenário meio complexo e até do qual a gente não consegue encontrar muitas soluções, ele dá algumas ideias, algumas sugestões, e uma das sugestões que me parece muito interessante que ele apresenta é que a gente deve parar, literalmente, né? E parar no sentido positivo, né? Ele fala sobre o ócio, sobre o resgate do ócio na nossa sociedade, né? O que é o ócio, né? A gente tem uma séria dificuldade hoje de, por exemplo, entrar no tédio. Aliás, eu tenho observado muito que, por exemplo, no metrô, aqui no Rio de Janeiro a gente tem o metrô, e quem anda de metrô sabe o quanto funciona essa lógica do metrô, que é quando você entra no metrô, você está sempre muito perto, às vezes até perto demais de pessoas, dependendo do horário, e você pensa a sua vida, você pensa, enfim, né, não só no que você vai fazer no dia. O metrô é uma experiência filosófica, né? Todo mundo que entra no metrô vira um pouco filósofo, um pouco poeta, talvez, também. E hoje, quando você está no metrô, está todo mundo olhando para o celular, né? Está todo mundo parado ali olhando, sem pensar, sem olhar para o outro, sem parar. E o Byung-Chul Han, ele vai falar sobre a importância do ócio na sociedade em geral, na vida humana. O que é o ócio, né? A palavra ócio, no grego, o sentido da palavra ócio, o termo ócio é escolé. Escolé que justamente vai virar depois escola. Porque só ia para a escola quem tinha ócio, quem tinha tempo livre, né? Ou seja, a escola era um espaço, né? O estudo em geral era uma atividade para quem tinha tempo para pensar, né? Aliás, o contrário do ócio, né? A negação do ócio é o negócio. Ou seja, quem tem que fazer negócios não tem ócio, então, portanto, não pensa.
E eu resgato aqui a ideia da Hannah Arendt, filósofa fundamental do nosso tempo, e para pensar, inclusive, o mundo hoje. Hannah Arendt vai defender a capacidade humana do pensamento, inclusive como uma saída daquele conceito fundamental dela, da banalidade do mal. A gente cai na banalidade do mal, a gente cai em ações, em atividades que são mais, né, do ponto de vista ético, social e político, quando a gente para de pensar, né? Quando a gente se torna máquina. E é isso que a rede social espera da gente, é isso que a tecnologia espera da gente, que a gente vire máquina e pare de pensar, né? Pare de fazer aquilo que o meu colega André falou, né? Gostei do conceito do intelectus, né? Que é essa capacidide de escolher. Então, o Byung-Chul ele vai apelar por um resgate do ócio. É quando você para, eu brinco com os meus alunos, eu aviso para eles que tem um botãozinho do lado do telefone, que é o desligar. Eu falo com eles, já apertou esse botão? Sabe o que acontece? Quando você aperta esse botão, pressiona por 5 segundos, a mágica acontece. Porque simplesmente você percebe a vida, né? Você olha para o outro, né? Você faz o que a gente foi forçado a fazer essa semana, que é conversar com os nossos parentes, que é, não sei, né? Tem uma música do Rapa, da banda Rapa, que era faltou luz, mas era dia, o sol invadiu a sala. Fez da TV um espelho, refletindo o que a gente não via, faltou luz, mas era dia. Quando faltava luz, a gente se via, né, no espelho da TV, e a gente se vê. Então, quando a gente para, quando a gente se dá ao ócio, a gente se vê, a gente percebe a vida, o mundo e o outro. É isso. Valeu. Muito bacana, muito obrigado, professor André. Professor Natan, né? Pode fazer também as suas considerações finais, por gentileza. Eu vou pegar aqui um gancho com a fala do nosso colega André. Eu estou também fazendo um trabalho em Hannah Arendt, né? Hannah Arendt, quando eu falo, meu trabalho é sobre o amor, né? O conceito de amor, que é um conceito que ela pega emprestado ali do Santo Agostinho, e ela começa a fazer umas reflexões acerca do amor. E uma das coisas que mais me chamam a atenção dentro dessa obra do Amor em Santo Agostinho é quando ela faz um questionamento, né? Ela pega aquela frase, um conselho evangélico, que é sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ela fala, né, em algum momento da obra dela, que se isso não fosse o resumo de tudo, de todos os mandamentos, né, e se não fosse aplicado, para que serviria, por exemplo, para que estaria sendo aconselhado a fazer isso, né? Por que a gente é aconselhado a fazer isso? E ela fala justamente que o amor, né, esse papel do amor, a gente tem que amar a Deus, claro que a gente também tem que viver ali com os outros, amar o próximo. E isso faz, por exemplo, faz sentido quando a gente vai a um restaurante, né? Eu já vi vários casos na internet sobre esse tema, que quando a gente leva, por exemplo, adolescentes, crianças, até mesmo nós, né, adultos, assim, isso é comum. A gente vai num restaurante e observa, por exemplo, as pessoas. Eu fui ao restaurante e vi um casal, né, um em frente para o outro. Enquanto não chegava a comida, estavam lá no celular, dentro das redes sociais. Né? E é justamente sobre esse tema, né, que a Hannah Arendt fala, sobre o conceito de amor. Aonde está faltando, por exemplo, a ligação, o elo? Onde que está faltando, por exemplo, esse conselho evangélico, né? Amar o próximo. Que também, no momento que você vai ao restaurante, você está ali escutando o próximo, né? Você também está, de uma certa maneira, amando o outro. Né? Ouvir também é amar o outro. É também estar juntos, viver em sociedade, né? Então, nesse caso, quando a gente fez aqui essa reflexão sobre o tema da ética, né, e as redes sociais, da tecnologia, enfim, né, a gente tem que repensar esse papel, não deixar de usar, claro, facilita a nossa vida, mas também saber qual é o momento exato para usá-los. No momento que a gente a gente deixa de ouvir o outro, no momento que a gente deixa o outro de lado, parece que a gente trata o outro como uma segunda coisa, né? É uma segunda. Isso não é mais importante do que eu arrastar, curtir, compartilhar. Né? Então, essa nossa tarefa como seres sociáveis, como Aristóteles nos ensina. E também Hannah Arendt vai nos ensinar, né, o papel do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Se eu me amo, eu tenho que amar o meu próximo para a gente construir uma sociedade mais equilibrada e mais harmoniosa. Ver-se a partir do outro, né? A alteridade. E convido o professor André Binsfeld
para fazer as suas considerações finais. Por gentileza, professor. É isso aí. Fazer consideração final aqui é uma pretensão bárbara, né? Diante de tanta coisa importante. Mas eu queria só chamar atenção, não sei se os colegas vão me apoiar nessa questão. Nós fizemos várias críticas aos processos das redes sociais, mas nós estamos querendo chamar a atenção de que a rede social não é um bicho-papão e que a gente precisa agora fazer a revolução de destruir, queimar os celulares, né? Como talvez alguns fizeram no passado com os livros, né? De maneira alguma, né? As redes sociais, a tecnologia está aí e está a serviço do ser humano. Essa que é a grande mensagem. E eu vou dizer assim, ó, o problema não é estar na caverna. O problema é não conseguir sair da caverna, né, professor Henrique? E essa é a grande questão, talvez, que a gente precisa hoje entender. O uso das redes sociais, o uso da tecnologia, ela está a serviço de uma melhoria do ser humano, né? De tornar a nossa vida melhor, com certeza. Nos deixa mais passíveis de ter o ócio, muito bem colocado pelo professor André, né? A gente pode ter a tecnologia para isso, tanto é que agora nós estamos todos gravando, eu aqui no Rio Grande do Sul, o professor Jefferson em Florianópolis, né? Professor Henrique em Brasília, professor Natan e André no Rio de Janeiro. Nós quatro trabalhamos na mesma rede, nós não nos conhecemos pessoalmente, né? Mas nós nos conhecemos hoje, graças a Deus, virtualmente. Talvez sem a tecnologia nós não poderíamos estar proporcionando essa produção de conhecimento significativo sem isso. O que nós queremos fazer entender que nós precisamos sair da caverna. Não nos mergulharmos ali dentro e viver esse mundo paralelo e achar que esse é o mundo real, né? Tanto é que tem gente aí gastando horrores em produtos de beleza, em cirurgias plásticas para ficar igual ao filtro da internet, como para ajudar também essa reflexão do professor Natan, né? A gente está vendo que a rede social ela estimula um padrão de significados que não são finais e não são coisas que estão ali para não serem pensados, mas pelo contrário, né, os significados são humanos. Nós que temos que fazer isso. Por isso que eu acho que nós não podemos se submeter àquilo que as máquinas nos colocam, o que as redes sociais nos colocam. E o professor André colocou muito bem, né, quando ele diz assim, ó, nós estamos aí vivendo um mundo ao qual nós estamos sendo bombardeados, né, por uma intenção comercial, né, e está nos apresentando produtos. Está nos apresentando o tempo todo, né? Eu fiquei assustado, vou fechar as câmeras, né? Vou começar a ter controle maior sobre as câmeras, porque talvez seja isso, né? O celular esteja com a câmera o tempo todo aberta e a gente não percebe. Mas o que eu quero dizer com isso? Mas isso não é o processo. Por que está acontecendo isso? Porque é um viés importante comercial, porque as pessoas dão bola nisso. E aí eu quero voltar àquilo que eu coloquei no começo, né? A inteligência é nossa. A inteligência enquanto poder de decisão é nosso. Ele é humano. Se a propaganda está ali dizendo que o teu padrão, né, o teu algoritmo comercial produziu que você tem que comprar tal coisa, não tem que comprar. Você não tem que ser aquilo que está ditado por ali. Você tem que produzir algo significativo e importante a partir daquilo que tu entende ser você. E aí começa um princípio básico, né, de todo o processo socrático da filosofia. Conhece-te a ti mesmo. Né? Conhece-te a ti mesmo. Quem você é? Você é o cara que está ali na frente da máquina
dono desse processo ou você é o escravo, bem colocado antes, né, desta rede que te diz que ela é importante, ela é significativa, nos faz ter contatos humanos muito melhores, né? Agora, quem sou eu? E com esse quem sou eu, acho que a gente precisa buscar cada vez mais estudar filosofia, estudar os clássicos do passado, rever também novas produções de pensamento que estão por aí, né? E aí, então, estudar muito, buscar muito. Então, nós aí da Rede Notre Dame ficamos muito gratos por estar junto com a Sophos também, estimulando nossos estudantes a buscar cada vez mais esta visão de mundo que não nos torna escravos do processo, mas sim autônomos e responsáveis pelo processo que a gente tem. E eu queria, para encerrar essa rodada, né, essa segunda rodada, convidar o professor Henrique para fazer suas considerações, professor. Né? Assim, iniciar já foi difícil, aí depois de tudo que eu ouvi, finalizar... Nossa! Eu confesso que eu tive, assim, várias tempestades cerebrais aqui enquanto ouvi os senhores. Não tem coisa mais prazerosa do que quem gosta de conhecimento ouvir quem também gosta, né? Então, como a música que soa perfeitamente a melodia. Eu gostaria de, como o professor André, no caso, Binsfeld, citou logo há pouco, como eu estou finalizando, eu não gostaria, nossa função, pelo menos eu acredito, não é vir como de forma inquisicional contra as redes sociais. Não é bem isso. É muito mais uma tentativa de reabilitação, citando Bauman, né, a desabilitação social, é mais uma tentativa de reabilitação. A gente usar dessa ferramenta maravilhosa, estamos aqui hoje em virtude disso. Meus pais tiveram Covid, graças a Deus, né, deu tudo certo, e a gente, por mais de mês, a nossa forma de comunicação era essa, em exclusividade. Né? Talvez lembrar um pouco lá foi citado agora em A Ética, né, em Aristóteles ali, o justo meio, né, da gente tentar fugir um pouco do vício, tanto do excesso, e também a falta, porque a gente precisa estar trabalhando, a gente precisa estar antenado. A garotada daqui uns dias está indo para o mercado de trabalho, vai exigir essa habilidade deles. Não tem como, a gente também... Né? E também com o professor, no caso, o Decotelli, André, quando o senhor citou Hannah Arendt, eu estava pensando na hora, não teve como, e o professor Natan também, eu lembrando da máquina do Eichmann, né? Que quando ele, eu só obedecia ordens, calma aí. Só fechando numa alusão, fazendo uma referência que eu acho bem bacana, é quando existe um pelotão de fuzilamento e o comandante, né, ele dá ordem, preparar armas, apontar, fogo. Quem realmente decide ali? É quem está com o gatilho na mão ou é quem grita fogo? Então, fechando a analogia, eu gostaria de ser o que tem o gatilho na mão e não a rede social dizendo fogo e eu decidir se eu vou ou não. Claro que é uma analogia um pouco perigosa, né? Mas lá no final é a gente que decide, apesar de todas as influências externas, né? Apesar de tudo isso, não sendo extremado, imperativo, categórico, kantiano, mas lá no final da conta, lá no finalzinho, no ímpeto, somos nós que decidimos, né? Então, que a gente faça um bom uso e que a gente assuma nessa nossa liberdade. Já estamos condenados a ser livres, né? Citado pelo professor, não estamos condenados a ser livres, e esse condenado que seja não no sentido penal, mas no sentido bom, a gente se construir, reconstruir de forma autêntica. Muito obrigado, editora, pela oportunidade, obrigado pelos colegas, por compartilhar tanto conhecimento. Eu realmente saio daqui hoje olhando, fechando igual o professor, com Sócrates. Eu só sei que nada sei, e eu preciso de mais, e muito mais. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Henrique. Muito obrigado mais uma vez, né, pela participação e pela colaboração reflexiva de cada um de vocês, que foi enriquecedora, tanto para nós também, como Centro de Educação para o Pensar, um centro de pesquisa, primeiramente, depois, sim,
uma editora que edita os livros desse Centro de Pesquisa de Professores, que viemos todos de sala de aula. Então, percebam, né, você, nosso espectador aí, que está nos assistindo, que a filosofia está presente em todas as nossas dimensões humanas, assim como em cada decisão que tomamos na vida, de colocar uma camisa, professor André, de tirá-la, de ser uma de marca ou sem marca. Por isso nós acreditamos que é imprescindível aprender a refletir, né? E ser criativo, ser crítico, criterioso. Nós precisamos desenvolver critérios. E o programa aqui ajuda a compreendermos que existem diversas perspectivas, né, e circunstâncias existenciais. Nos aponta um horizonte fecundo de possibilidades que tem por objetivo desenvolver a nossa humanidade. Incentiva a evitar o pré-julgamento, a evitar o preconceito, a evitar a discriminação. Nos ensina que é importante para os nossos relacionamentos, na compreensão e o entendimento para que haja o desenvolvimento da empatia. Professor André Binsfeld trazia isso para nós, né? Que nós precisamos ser mais solidários, nós precisamos de reciprocidade, devolver. O professor Natan trazia isso, o amor, né? E Ana Arte, em Santo Agostinho, traz essa ideia também do amor ao próximo. A reciprocidade é isso, né? Nossa história tem 32 anos, professor André Binsfeld falava sobre isso, e muitos de vocês já participaram desse tempo de história. Então, nessa história de 32 anos de existência, comprova que somos muito mais que um material didático. Não somos somente um livro, né, que tem apenas temas, né, para se discutir em sala de aula, né? Nós temos um projeto de vida de formação humana. Tem se comprovado, então, que o programa do Carro para o Pensar, né, com o seu método LIDA, que é a questão da leitura, da investigação, do diálogo e do propósito da ação, é 100% eficaz no desenvolvimento da aprendizagem do pensar bem e do bom pensar. Queremos nos despedir, então, a vocês, professores, amigos, né? E nos despedir também dos nossos espectadores, encerrar este programa com o último passo da metodologia LIDA, que é a ação. Ler, investigar, dialogar e agora vamos agir, né? Portanto, né, como dizia o professor André Decotelli sobre a questão do aperta aí, clica aí, eu vou convidar mais uma vez vocês também, né, para clicar aí. Por quê? Porque assim vocês também terão oportunidade de ver um programa diferenciado. E não somente, nós não queremos somente que nos sigam por seguir, mas para refletir conosco. Está aberta a partir dessas reflexões provocações filosóficas, e você vai tirar as suas conclusões, porque nós não somos donos da verdade. Então, uma das ações é essa, você seguir o nosso canal, né? Se você gostou, clica no joinha, se você não gostou, né, também dá a sua opinião. E se deseja acompanhar e se interessa, então, no nosso canal, né, clica aí no botão vermelho, inscreva-se, para não perder os nossos próximos programas, que teremos outros, não é, professores? Com alunos e com familiares, com os pais também, né? Então, esses serão os nossos próximos passos, né? Com o programa Café Filosófico, Café com Ideias, né? E Fazer Filosófico aqui, o ND, né? E a quarta tarefa, né? A quarta ação nossa, é você deixar o seu comentário, a sua reflexão. Aqui embaixo, você pode deixar aí também o seu comentário, a sua reflexão, concordo, discordo, né, sobre aquilo que nós comentamos e começamos as nossas provocações aqui, né, de ideias. O conceito que mais te chamou a atenção, qual foi a ideia que mais te chamou a atenção hoje nas nossas falas, né? Para você também, né, levar para a sua vida, né, para os seus filhos, para os seus colegas, para o seu trabalho, para a sua profissão, né? Então, ficam todos vocês com o nosso cordial abraço e até um próximo programa. Professores, grande abraço.